Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal, Exercitando a Química com o professor Ricardo Marconato, que sou eu. Se você não conhece como é que funciona, eu deixo aqui na descrição a lista que eu resolvo em cada exercício, em cada vídeo desses, né? Então você dá um pause aqui, vai lá, confere, a lista, vê se tem algum exercício que te interessa. Se te interessar, você volta e assiste a resolução, tá? Você pode ir direto para o exercício, eu deixo sempre aqui marcado quando que começa cada um deles. E aí, se você não gostar de nenhum, obrigado por ter me ouvido até agora e seja feliz aí na sua busca pelo conteúdo que você precisa, beleza? Então, depois da vinheta, a gente vai conversar mais um pouquinho e resolver os exercícios. Vamos lá? Muito bem, professor Ricardo Marconato aqui em mais um vídeo. Essa semana, né? Esse vídeo, né? É sobre estrutura atômica, um pouquinho de átomos, algumas coisas envolvendo essa parte de estrutura atômica, né? Se você já conhece o canal, tenho certeza que você já vai deixar o seu like. Se você não conhece, te convido aí a conhecer, se quiser se inscrever, ativar o sininho também, tá? E se quiser conferir como são os vídeos que eu estou publicando lá no IGTV, fica aí o meu Instagram para você dar uma olhadinha lá e de repente assistir vídeos por lá também, beleza? Mas então, chega de papo. Não, antes é o seguinte, se você está me ouvindo aqui, obrigado, né, mais uma vez. Estes vídeos agora, desde o ano passado, que é 2020, né? Quando eu estou gravando esse vídeo, 2021, esses vídeos aqui têm o apoio da instituição, né? O canal tem o apoio da instituição que eu estou trabalhando. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Campo Grande, tem aprovado aí o projeto que eu tenho submetido. Então, agradeço aí ao Campus Campo Grande aos coordenadores ali que têm apoiado essa iniciativa aqui, que propicia que eu grave vídeos para vocês aí com é, mais tranquilidade dentro do meu horário de trabalho, né? Obrigado aí aos que têm apoiado essa iniciativa. Tranquilo? Então agora, sem mais delongas, vamos para a tela de resolução de exercício. Muito bem, vamos lá. Exercício está aqui na tela. Essa listinha, lembrando, se você pulou a introdução, pulou a explicação, veio aqui nesse momento, vai dar uma olhadinha ali na descrição, veja lá, tem a lista com os 5 exercícios que eu vou resolver nesse vídeo. Confere se algum te agrada, te interessa, e aí você vem aqui ver como que eu vou responder cada um deles, tá? Primeiro, então, para começar, diz o seguinte, né? Com base no modelo teórico proposto por Erwin Schrödinger, né? E em conhecimentos correlatos para descrever os átomos, assinale o que for correto. Então, vamos lá. Para um orbital, há uma distribuição espacial das posições que um elétron pode ocupar. Ok, né? Essa é relacionada aí à definição de orbital, né? Uma região ao redor do núcleo do átomo onde é mais provável encontrar um elétron, tá? Então, é um espaço, uma região no espaço onde um elétron pode ser encontrado. Então, essa é a lógica e definição do orbital. Então, essa primeira aqui, ela é verdadeira, tá? A segunda diz o seguinte: cada orbital S pode conter no máximo 2 elétrons. Então, os orbitais, né, eles são identificados aí pelas letras S, P, D e F, tá? Seriam os subníveis, né? S, P, D, F. E aí, o subnível S, orbital, ele só tem um orbital, que é o orbital S. Já o subnível P, ele tem 3 orbitais P, né? Então, o D tem 5 orbitais D e o F são 7 orbitais F, né? Então, as letras, elas podem, né? A gente fala de orbital P, mas na verdade eu tenho 3 P's ali, né? Então, meio que às vezes a gente confunde subnível com orbital, porque às vezes, dependendo do contexto, a gente usa apenas a letra para identificar o orbital, né? Mas pensando lá, né, naquele diagrama de Pauling que a gente conhece, quantos elétrons que cabe, né, no subnível S ou no orbital S? 2. Então está correto aqui também essa segunda afirmação. Vamos lá então o que diz a quarta afirmação, né, a 04. Não é possível medir simultaneamente e com exatidão a posição e a velocidade de um elétron. Ok, é o princípio da incerteza de Heisenberg aí, né, que está
sendo resumido nessa 4. A gente não consegue determinar exatamente a posição e a velocidade de um elétron, tá? Porque quando a gente tenta fazer isso, a gente mexe no outro parâmetro, então não é possível hoje. Talvez no futuro alguém consiga essa proeza de mostrar que esse princípio aí não é mais válido, ou a gente tenha, né, tecnologia suficiente para superar essa questão que há bastante tempo aí foi formulada e até hoje ninguém conseguiu, tá? A próxima, em um átomo podem existir 2 elétrons com 4 números quânticos iguais. Então, não, né? Números quânticos é um assunto que tem quase não sido abordado mais em livros didáticos e tal, mas eu tenho o número quântico principal, secundário, o magnético e o de spin, né? Então, a gente tem 4 números quânticos básicos para cada elétron. E esses números quânticos são específicos. É como se fosse a digital do elétron, tá? Então, não podem, o correto é não podem existir 2 elétrons com 4 números quânticos iguais. Não há. Então, em um átomo, todos os elétrons têm os números quânticos diferentes. Então, essa 8 é falsa. Não pode existir 2 elétrons com os mesmos números quânticos, tá? Com os 4 números quânticos. A 16 fala aqui para nós que a configuração eletrônica do nitrogênio é 7, 14, né? Número atômico 7, 14 de massa é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Se a gente contar aqui, ó, a soma, né, de 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 2, essa soma aqui, se eu somar todos eles, vai dar, vai dar 14. Então, essa soma aqui daria 14. 14 é o número de massa. Não é esse que eu faço a distribuição eletrônica. Eu tenho que fazer a distribuição eletrônica com o número atômico, que é equivalente ao número de elétrons para um átomo neutro. Então, a distribuição seria 1s2, 2s2, 2p, aqui já foram 4, faltaria 3, 2p3, que aí dá 2 mais 2, 4, com 3, 7. Tá? Então, a 16 também é falsa. Beleza? Então, exercício aí bem tranquilinho até, esse exercício 1. E agora, né, eu vou fazer aqui, ó, direto, puxando o 2 aqui para cima, porque nessa primeira tela minha aqui, eu estou com 3 exercícios nessa tela aqui, beleza? Então, vamos lá. Exercício 2 diz o seguinte. Lembrando, antes de falar do 2, né? Se você não entendeu alguma coisa aqui da resolução do 1, deixa aí nos comentários, tá? O que você não entendeu, o que você gostaria de ter uma explicação diferente aí. Agora sim para o 2. Considere os átomos genéricos A, B e C. Sabe-se que o número de massa de A é igual a 101, o número de massa de C é 96 e o número atômico de B é 47. Além disso, tem-se o conhecimento de que A é isóbaro de B, B é isótono de C e o íon C2+ é isoeletrônico de A. Sendo assim, aqui faltaram algumas pontuações, tá, gente? Eu tô vendo aqui, ó, aqui era para ter um ponto, aconteceu alguma coisa aqui, né? Aqui era para ter uma vírgula, acho que tem-se aqui tinha que ter, né? Um hífen, mas ignore essa parte aí. Então vamos lá, sendo assim, quais são os números atômicos dos elementos A e C, respectivamente? Então, uma brincadeirinha aqui com aquelas questões lá de isótopo, isóbaro, isótono, isoeletrônico, né? Então vamos colocar aqui os símbolos, né, do A, do B e do C. Vamos colocar as informações que o exercício deu. Sabe-se que o número de massa de A é 101, então esse número de cima aqui, ó, é 101, tá? O número de massa de C é 96, então deu aqui o valor de C, ó, 96. E o número atômico de B é 47. O número atômico é aqui embaixo, 47. Beleza. A primeira parte do exercício, até este ponto aqui, né, foram esses dados. Além disso, tem-se o conhecimento que A é isóbaro de B. Então, o que é isóbaro? Isóbaro tem o mesmo número de massa. Grava aquele A ali. O número de massa é representado por A. Então, se é isóbaro do A, o B tem massa 101 também. Beleza? Então, a gente já descobriu as duas informações aqui do B.
Outra informação, né? B é isótono de C. E aí, o que isso ajuda a gente? Olha, a pergunta é o número atômico de A e C. O que eu quero saber é esta informação aqui, ó, né? Esta e esta. Então, em que essa informação de que B é isótono de C me ajuda a descobrir o número atômico do C? Simples, porque eu já sei a massa do C. E o número atômico é a diferença entre a massa e o número de nêutrons. Porque o que é a massa? É aquela famosa formulazinha, né? Vamos colocar aqui embaixo. Ó. Massa de um átomo é o número atômico mais o número de nêutrons. Tá? Então, a soma de prótons e nêutrons vai dar o número de massa. Então, se eu sei qual é o número de nêutrons de C, eu acho o número atômico. E foi para isso que o exercício deu essa informação aqui de que o B é isótono de C, porque ele tem o mesmo número atômico. Como é que eu consigo achar o número de nêutrons? Eu faço um menos o outro. Então, eu faço 101 menos 47, tá? Então, aqui, uma forma da gente fazer, né? Sem aquela questão de cortar, emprestar para um lado e tal. Qual que é uma lógica que eu costumo fazer aqui nos meus vídeos, né? Ó, de 47 para 50 são 3, tá? De 50 para 100 são 50. Então, daria 53. Sobe mais um, 54. Então, esta conta aqui vai dar 54. Então, tem 54 nêutrons no B. Significa que tem 54 nêutrons no C, porque ele falou que é isótono. Então, o que eu faço, tá? Para descobrir o número atômico? Pego 96 e tiro 54. Tá? Se eu fizer isso, eu vou descobrir aqui, deixa eu apagar esta interrogação, eu vou descobrir que a diferença é 42, tá? 42 mais 54 dá 96. Então, já achei o número atômico de C, tá? E só nesse ponto aqui você já resolve a questão, tá? Com essa informação aqui, você já vem aqui, olha, ó, como é respectivamente A e C. O C eu já encontrei que é 42. A única alternativa que tem, né, o C aqui com 42 é a letra B, tá? Então aqui, ó, a gente já tem a nossa resposta correta. Só para confirmar como é que você encontraria o A, se eventualmente aqui, por exemplo, fosse 42, né? Se tivesse alguma outra questão desse tipo, de dúvida, né? Então você vai usar a parte final aqui, ó. O íon C2+ é isoeletrônico de A. Isoeletrônico significa mesmo número de elétrons. Então, este átomo C, tá? Então, o átomo C tem 42 prótons, não tem nada aqui, significa que ele tem 42 elétrons. Só que o íon, né, C2+, ele continua tendo 42 de número atômico, continua tendo 96 de massa, e o que varia aqui é o número de elétrons. Originalmente ele teria 42, se ele está positivo é porque ele perdeu. Se ele perdeu, este íon aqui agora, ele tem 40 elétrons, tá? Então, 40 elétrons tem o íon C2+, colocado nesse exercício. Se é isoeletrônico, né? Isoeletrônico significa o mesmo número de elétrons. Então, se o A tem 40 elétrons e ele não tem carga, logo a gente confirma aqui, né, que o número atômico é 40, tá? Reforçando aí que a letra B está correta, tá? Porque se o A é isoeletrônico do íon 2+, C2+, né? 40, 40, fechou. A gente confirma aí que é a letra B, tá? Embora, como eu falei, nesse exercício nem precisava. Só achando este valor aqui de 42, a gente já matava a questão, beleza? Então, exercício 2, tranquilíssimo. Vamos para o 3. Se você tiver dúvida do 2, deixa aí nos comentários do vídeo, tá? Último exercício aqui desta primeira parte, desta primeira folha, tá? Diz o seguinte, considerando a distribuição eletrônica do átomo de bismuto, 83 de número atômico, no seu estado fundamental, conforme o diagrama de Linus-Pauling, pode-se afirmar que seu subnível mais energético e o período em que se encontra na tabela periódica são, respectivamente, e aí vem, né, a 5D, 6S, 6P e os períodos. Aqui, simplesmente, a gente tem que fazer a distribuição eletrônica, tem que lembrar do diagrama de Pauling, tá? E qual é esta sequência, né? Então, rapidamente, como é que a gente poderia fazer, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você coloca S, né,
em todos eles, tá? E aí depois você colocaria o P, pula o primeiro, coloca P, aí coloca P em todos. Pode colocar, sem medo de ser feliz. Mesmo que hoje não existam átomos ocupando, faz isso aqui, ó, vai ficar fácil. SP, aí você coloca D, pula o primeiro, tá? Vai pro 3, coloca D em tudo, tá? Isso aqui seria D. Ó, não tem problema. Aqui já não é utilizado, não tem problema. Pula mais um e coloca F. F, F, pode colocar até aqui embaixo, ó, F e F. Você vai fazendo uma escadinha aqui, ó, tá? Essa parte aqui, essencialmente onde eu estou passando o mouse ali, ó, não é utilizado. Não tem elementos hoje que ocupam esses subníveis, né? E aqui você teria, então, aquela... Deixa eu pegar outra cor aqui. As setinhas. Então, começa aqui no 1S, depois vem para o 2S, aí 2P, 3S, né? 3P, 4S. Aqui é um grande problema de erro. Do 3P, o estudante quer colocar elétron no 3D. Não, primeiro vai para o 4S, tem que seguir as diagonais. Então, você consegue, com relativa facilidade, né? Representar aqui esse diagrama, caso necessário, numa prova lá, que ele provavelmente não vai dar essa informação para você. Então, só aqui um esboço, né, de como você poderia construir. Então, vamos lá para fazer a distribuição de 83. Vamos colocar aqui, então, ó, 83 BI. Provavelmente não vai dar aqui, eu vou fazer em duas linhas, tá? Então, vamos lá. 1S cabe 2, no 2S também cabe 2, no 2P cabe 6. Até aqui deu 10, tá? Vamos seguindo, então. Do 2P vai para o 3S, mais 2. Depois do 3S vai para o 3P, que cabe 6. Do 3P, observe, vem para o 4S, então 4S2. Até esse ponto aqui dá 20, tá? Então já deu 20, tem bastante ainda para a gente fazer. Eu vou continuar na linha de baixo aqui para não ficar tão bagunçado. Depois do 4S vai para o 3D, né? No 3D cabe 10, então 3D 10, já estou com 30, né? Depois do 3D, ó, vem para o 4P, então 4P 6, beleza? Do 4P vai para o 5S, então 5S 2, tá? Até aqui deu 30, né? A mais 8, 38. Tá longe ainda. Então vamos lá, 5S, aí vai para o 4D, tá? Do 5S, ó, vem para o 4D. O 4D cabe 10, beleza? 4D, 10. Ainda falta um pouquinho para a gente chegar lá. Então vamos lá, 4D para o 5P. Então 5P, 6, beleza? Vamos contar aqui, ó, até aqui tinha 30, tá? Aí agora, ó, com mais esse aqui do 10, já vai para 40. Aí eu tenho 6 e 6 dá 12, dá 52, com 2 aqui 54. Tá chegando perto. Do 5P6, então do 5P vai para o 6S, tá? 6S2. 54 estava aqui, 52, 54, quando eu botei? 54, né? Então 56. Do 6S, ó, vai lá para o 4F. E aí o 4F cabe 14, tá? É o máximo do F. Então vamos lá, ó. Até aqui tinha 30. Aí aqui, ó, dá 40, beleza? 40 com 12, 52. Com 2, 54. Com 2, 56. Beleza? Até aqui deu 56. Quando eu coloco 14, isso aqui já vai para, né, 56, vai para 60, 70. Então, até aqui, ó, deu 70. Vamos colocar aqui para não ter que ficar fazendo essa conta de novo. Até esse ponto aqui, ó, eu tenho 70 elétrons distribuídos, beleza? Depois do 4F, vai para onde? 4F vai para o 5D. No 5D, cabe 10. Então, beleza, 5D, 10. Ó, 70 mais 10, aqui já deu 80. Então, a gente tem 83. Falta só 3 para eu distribuir agora. Então, eu venho aqui, do 5D vai para o 6P. Então, o 6P, falta 3, porque é 83 que eu estou distribuindo, 6P3, beleza? Então, essa é a distribuição eletrônica. Lógico, quanto a gente tem números grandes, a gente tem que ir fazendo esse controle. E a dica que eu dou é o seguinte,
tenha os pontos de referência, principalmente redondos, né? Onde dá 20, 10, 20 e 30. Então aqui, ó, no 2P6 dá 10, no 4S2 dá 20, aqui no 3D10 dá 30. Então tem alguns pontos de referência que você pode ir marcando, fazendo marcações aí para facilitar a sua análise numa hora de uma avaliação, tá? Então aqui vamos ver agora, fizemos a distribuição completa, vamos ver o que o exercício está perguntando, rever, né? Ele pergunta, ó, pode-se afirmar que o subnível mais energético, então, subnível mais energético e o período em que se encontra na tabela. Então, subnível mais energético é o último que eu escrevo aqui no diagrama. Esse é o subnível mais energético. Então, o subnível mais energético é o 6P3, que já aqui o exercício foi camarada, só com a distribuição eletrônica a gente já resolve a questão. É esse aqui. E como é que eu sei que é o sexto período? Eu olho para esses números aqui, ó. O período está indicado pelo número que vem antes da letra, tá? Então, período 1, período 2, 3, 4, 5, o maior número é o 6, tá? Então, beleza, ele está no período 6 mesmo. Tranquilo? O problema, às vezes, acontece quando o último subnível, né, o mais energético, cai no D ou cai no F, né? Porque, ou às vezes até no P, dependendo não, no P não, no D e no F, né? Porque no P sempre vai cair em S e P, ele sempre vai indicar o subnível correto. Quando ele cai no D e no F, aí a gente tem uma diferença. Então, terminou em 5D não quer dizer que é o quinto período, tá? Ele vai estar um número a menos aí. Então tem uma jogadinha aí que a gente tem que ficar esperto. Mas caiu, terminou em S e em P, o número sempre vai ser, né, do período, sempre vai ser aqui o número que acompanha o S e o P. Tranquilo. Então, este aqui, ó, era o exercício 3. E aí, agora, para poder mudar para a próxima página, eu vou fazer aí aquela transiçãozinha que eu tenho, que eu vou fazendo. Eu vou escolher aqui que eu vou, qual transição que eu vou colocar ainda. Mas acho que eu vou colocar a do último vídeo que eu achei que foi engraçadinho. Vamos lá. Próxima página. Muito bem, então. Próxima página já foi virada. Estamos aqui com o exercício 4, UniOeste 2020. Um dos ácidos mais utilizados pelas indústrias químicas é o ácido sulfúrico. Sua composição possui o átomo de enxofre, cujos estados de oxidação mais comuns são -2, 0, +2, +4 e +6. Este último presente no ácido sulfúrico. Em relação ao átomo de enxofre, nos estados de oxidação 0 e -2, é correto afirmar que, está aqui o número atômico do enxofre. Então vamos lá, no estado de oxidação 0, os orbitais P da camada de valência encontram-se vazios. Então vamos fazer a distribuição eletrônica aqui, porque ele vai falar de orbital que está vazio ou que recebeu o elétron, né? Então vamos fazer a distribuição eletrônica aqui para o enxofre, que não tem carga. O enxofre 0, número de oxidação 0 significa estado fundamental. Então aqui, ó, eu tenho o 1s2, 2s2, deu 4, 2p6, aqui é um p, deu 10, para 16 faltam 6. Do 2p vai para o 3s, vai caber 2, e do 3s vai para o 3p, que agora eu tenho 12, o meu p vai ter que ter 4, para dar 16. Então, 2, 4 com 6, 10 com 2, 12 com 4, 16, fechou, tá? Agora, o S 2-, tá? Qual que é a diferença dele? Ele vai receber 2 elétrons, tá? Então, antes da gente chegar nesse ponto, eu vou fazer uma abordagem diferente aqui. Pegando aquela... Já teve um exercício dessa lista que falava lá dos números quânticos e tal. Eu vou resgatar uma informação aqui, ó, sobre isso. Vou representar o enxofre, né? Não vou nem colocar o número atômico, mas vou colocar o enxofre 0. Cadê o meu botão aqui? O enxofre 0 e o enxofre 2-. E vou representar esses subníveis aqui da camada de valência da seguinte forma. Então, vou fazer aqui uma caixinha para o de cima e para o de baixo. Essa caixinha representa o orbital S. E vou fazer aqui uma caixinha tripla para
os orbitais, no caso, né, P. Os 3 orbitais P. Então, este desenho aqui, essas caixinhas, representariam esses orbitais, tá? Subnível S tem só um orbital, S. O subnível P tem 3 orbitais, Px, Py e Pz. Como que eu faço a distribuição eletrônica nessas caixinhas, se você nunca viu isso? Eu pego aqui, o S tem 2, então primeiro eu coloco um elétron para cima e o elétron eu represento por essa setinha que só tem um lado, tá? Eu só faço uma perninha aqui para puxar a seta, não é aquela seta que você faz assim, com 2, eu faço só com um lado, beleza? Então essa é a ideia aqui para a gente preencher. Colocou para cima, depois eu venho e coloco o outro aqui para baixo. Então fica um para cima e um para baixo. No P eu tenho 4. Então qual é a regra aqui? Primeiro eu coloco um para cima e eu não coloco o outro para baixo agora. Eu completo todos aqui, ó, que existirem, primeiro para cima. Consegui colocar 3. E agora tem mais um, eu coloco 4. Então só 2 elétrons podem ocupar esse espaço aí, tá? Então é isso que a gente tem de distribuição. Para o S0, é isso, estado fundamental. E para o S2-? O S2- é o enxofre que recebeu elétrons. Então, ele vai ter todos os elétrons que já são dele. Então, no orbital 3s, ele vai ter os 2. No 4p, no 3p4, ele vai ter os 3 aqui. E depois o quarto fazendo um parzinho aqui. E esses 2 elétrons que ele ganha vão para onde? Eles ocupam aqui, ó, esses 2 espaços que eu ainda tenho disponível. Um vem aqui e o outro vem aqui. Tá? Então, essa aqui seria a distribuição eletrônica, considerando as caixinhas aí, para o NOx 0, estado fundamental, ou NOx-2. Poderia fazer aqui também, tá? Ó, poderia colocar o S2-, ele tem toda essa configuração eletrônica aqui, só que ele é 3p, eu vou acrescentar 2 ali, ó, 3p6, tá? Poderia raciocinar desta forma também. Vou até colocar aqui, ó, 3s2, 3p6, 3s2, 3p6. Tranquilo? Então, feita essa consideração, ficou meio apertadinho aqui. Eu sei que tem gente que vai fazer comentário reclamando disso. Tudo bem, eu te entendo, ficou apertadinho mesmo, mas é isso que temos para hoje, tá? Vamos lá, então. Fazendo essa parte aqui teórica, revisão teórica, porque se você acompanha o canal, você sabe que eu abordo conteúdos teóricos enquanto resolvo o exercício, por isso que eles ficam longos, tá? Então, vamos lá agora dar uma olhadinha na letra A. No estado de oxidação zero, os orbitais P da camada encontram-se vazios. Verdade isso? Ó, orbitais P da camada de valência, que é a última, é o 3P. Vazios? Não, não se encontram vazios. Tem 4 elétrons ali, né? Então, os 3 orbitais estão preenchidos, um totalmente, que é esse aqui, e 2 parcialmente, porque só tem um elétron em cada. Então, não pode ser A. B. No estado de oxidação -2, o orbital S recebe 2 elétrons preenchendo sua subcamada. Não, né? O orbital S, ó, tá preenchido já, tá? Então, os elétrons que são adicionados nos orbitais P que estão parcialmente preenchidos. Então, não é o orbital S que recebe elétrons, é o orbital P. Letra C diz que os estados de oxidação 0 e -2 possuem, respectivamente, 6 e 8 elétrons em sua camada de valência. Então, vamos lá. Camada de valência eu representei aqui, ó. Eu representei essa, que é a terceira camada, eu fiz aqui nesse desenho. Quantos elétrons que tem aqui, ó? 2, 4, com 2, 6. Então, aqui tem 6 no NOx 0, né? Aqui tem 2, 4, 6, 8. Então, 6 e 8, 6 e 8. Ok, temos a nossa resposta. Beleza? O que está errado na letra D? A letra D diz que o orbital P perde 2 elétrons e forma o ânion -2. Não, ele ganha 2 elétrons, tá? No estado de oxidação zero, a camada de valência se encontra vazia. Não, o zero não significa que está vazio. O zero significa que nem ganhou nem perdeu elétrons, tá? É estado fundamental. Nem ganhou nem perdeu elétrons. Então, não, ela não se encontra vazia. Ela se encontra com a quantidade de elétrons normal, natural, sem ganhar nem perder. Beleza, esse era o exercício 4. Agora, se você teve dúvida aí, não entendeu alguma coisa, coloca nos comentários, pede uma explicação aí.
Muito bem, então, exercício 5 aqui pra gente e vamos ler. O ano de 2019 foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas e a Unesco como o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos. Para comemorar esse evento, o Cefet Minas, campus Belo Horizonte, apresenta em suas janelas uma exposição dos elementos que juntos formam a tabela periódica. Então, essa imagem aqui coloridinha que eu substituí do exercício original aqui que eu peguei. Então, vamos lá, o que fala sobre isso, o que pergunta, né? A respeito da organização periódica, é correto afirmar que os elementos... Então, a gente observa que o tema é estrutura atômica e eu peguei aqui um que está falando de tabela periódica. A coisa tem, de certa forma, relação com a outra, né? Então, vamos olhar aqui este exercício. Esse enunciado que a gente já leu só explicava aqui por que dessa imagem, né? Por que essa tabela está ali e deu, de certa forma, uma tabela periódica para a gente analisar aí, né? Então, a respeito da organização periódica, é correto afirmar que os elementos do mesmo período têm as propriedades químicas e físicas semelhantes? Não, não é correto afirmar isso, porque não são os elementos do mesmo período, são os da mesma família que apresenta propriedades químicas e físicas semelhantes. Tá? Períodos são as linhas da tabela e famílias são as colunas da tabela. Né? Na letra B, diz que da atual tabela, né, os elementos da atual tabela estão dispostos em ordem crescente de massa atômica. Não, a tabela periódica moderna, ela é disposta, e os elementos são dispostos em ordem crescente de número atômico, tá? E não de massa. Na letra C, diz que os elementos da família dos halogênios podem ser representados por Ns2Np5 na camada de valência. O que é essa representação Ns2Np5? Tá? Seria lá da distribuição eletrônica. Então, N indica qual é o período, 1, 2, 3, 4. No caso dos halogênios, o primeiro halogênio é o flúor, que está aqui onde eu destaquei. E ele, eu não tenho, ele está no período 2 aqui, né? Então, esse N para o flúor é 2. Então, o flúor, ele vai ter uma configuração eletrônica que vai terminar, será que vai terminar em 2s2, 2p5? É isso que o exercício está afirmando. Como é que a gente poderia confirmar isso se você não soubesse que exatamente é assim que vai funcionar? Você faria a distribuição eletrônica se você tivesse dúvida. Então, pega o flúor, né? Qual que é o número atômico do flúor? Não foi dado. Você pode contar aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O número atômico do flúor é 9. Então, como é que ficaria a distribuição para o flúor? 9 ficaria 1s2, 2s2, 2p6, opa, 2p6, 2p, até que deu 4, né? 2, e para fechar aqui, 5, tá? Então dá 9. 2 com 2, 4 com 5, 9. Então, beleza, ó. NS2, NP5. Se eu fizer com o cloro, você poderia ir contando aqui como eu fiz, mas vou te facilitar, é 17 o número atômico. Se eu fizer essa distribuição, eu vou verificar que vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, camada de valência, NS2, NP5. Ó. O flúor está no segundo período. Ó. Aqui é o segundo período. O cloro, olha o cloro aqui. Ó. O cloro está no terceiro período. Então, ok. Ó. Este 2 é esse N. Este 3, no caso do cloro, também vai ser esse N. Ó. Observa. 3 e aqui 2. Então, ok, tá? Essa é uma forma, né, de eu localizar aqui os átomos na tabela periódica, eu conhecer essa parte final aqui, ó, tá? Seja da camada de valência, para alguns casos, principalmente os representativos, ou do subnível mais energético. Então, tem uma forma de você associar essa distribuição eletrônica à posição do elemento na tabela periódica, tá? Então, a letra C aqui é verdadeira, ok? Tá correto isso aí. Por que a D está errada, né? Os elementos de massa atômica fracionária têm elétrons considerados no cálculo da massa do átomo. Então, quando o número atômico não é redondo, e a maioria deles não ele quer dizer essa fracionária aqui. Será que está considerando o elétron? Não, né? O elétron não é considerado na massa. Os elementos que têm essa
Massa atômica fracionária, que está sendo citada aqui, são os elementos que têm vários isótopos. E aí a massa do elemento químico é uma média ponderada das massas dos isótopos existentes, tá? Então é por isso que dá número quebrado. Por exemplo, o cloro, né? O cloro ele teria a massa, né? Massa de 35 e 45. Então por que dá quebrado? Porque o cloro tem isótopos e esta média ponderada dá um valor quebrado, tá? Então um valor fracionário aí. Tranquilo? Era isso neste exercício 5, letra C é correta, e este é o último exercício da nossa lista. Portanto, é hora de começar a dizer tchau. E aí eu sempre venho para esta tela aqui dizer tchau para vocês. Agradeço se você assistiu esse vídeo até agora. Acredito que ele vai ficar bem menor do que o último vídeo que eu postei no canal, que deu 1h20, que foi sobre estequiometria. Então esse vídeo aqui, não sei, deve dar em torno de 30 minutos, talvez um pouco mais. Agradeço se você assistiu até agora. Se gostou, não se esqueça de deixar aquele seu joinha. Se está assistindo, não é inscrito, não é inscrita, fica aí o convite para você conhecer o canal, se inscrever, ativar o sininho se quiser. Beleza? Como sempre, eu vou deixando aquela minha tela de saída. Antes, eu estou colocando agora aqui, ó, né? Enquanto eu estou falando ainda, eu vou colocar uns cards aparecendo. Acho que não é card isso aí, eu não sei. A tela final, sei lá. Não sei, card é um negocinho que vai aqui em cima, né? Então vai aparecer aqui uns vídeos aqui do lado, ó, não sei nem apontar direito. Dá uma olhadinha aí se você quiser nesses vídeos, beleza? Então é isso, até a próxima. Fica com a musiquinha e com os cards aí.